Olá, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos fazer esse tour para mostrar um pouquinho sobre a nossa obra. Nós estamos construindo um sobrado, né, com tijolo ecológico, que é esse tipo de material aqui, né? E nós optamos por construir em tijolo ecológico. Depois de pensar em construção por EPS, pensamos em construção convencional, pré-moldados, e aí nós optamos pelo tijolo ecológico. Uma das coisas que fez a gente definir pelo tijolo ecológico é a opção de, caso precisasse, a gente poder também executar, né? Considerando uma coisa que a gente sempre fala, que existe uma crise da mão de obra, né? Então muitas vezes é difícil achar mão de obra para fazer a construção. Então nessa hora você acaba tendo opções, como em alguns países, né, de fazer a própria construção. E no Brasil a gente tem algumas opções que são mais limitadas. Então, por esse motivo é que nós optamos pelo tijolo ecológico, porque ele é uma opção boa para poder fazer e, de certa forma, é uma coisa que agradava a gente, né, amor? É. A parte estética também, a autonomia de nós podermos fazer a obra, né? Quer dizer, nós dois estamos executando a obra, então pensamos em algo que a gente poderia estudar e aprender, né? Isso mesmo. Então, assim, uma coisa que o pessoal você. não sabe, né? Tipo assim, dá a impressão que a gente está fazendo a obra como se a gente já conhecesse, já soubesse mexer com construção. Nós nunca construímos nada. Nós fizemos reparo, nós já fizemos telhado, nós já fizemos decoração interna, assim, tudo indo ver, né? Mas é a primeira vez que a gente está fazendo a construção mesmo, né? Fazendo uma construção civil. Muito bem. Lembrando que esse projeto, ele é um projeto que ele é acompanhado por arquitetos, engenheiro também, e a gente, né, também tem aí várias pessoas com experiência na área de construção que vão nos dando ideias, e fora o estudo que a gente faz também. Né? Tem o respaldo técnico, né? Tudo certinho, né? Tudo alinhadinho em relação à regulamentação da obra, tudo dentro dos comparsas. Então vou mostrar um pouquinho aqui como que ficou essa parte aqui, a parte de trás da obra, né? A parte que nós temos duas entradas nesse terreno. E essa parte traseira, aqui, esse vão aqui, né? Desse pilar até aquele pilar, ele é o vão da garagem, né? Então a garagem dos fundos. Aqui é uma rua na parte de trás, vou mostrar para vocês aqui, que é uma ruazinha, né? E lá na frente uma rua mais urbanizada, né? Que ela é asfaltada, inclusive vai ser a parte da entrada da clínica, né? Da área comercial, lá na rua, lá na frente ali. Então são duas entradas e por ser um terreno bem pequeno, né? 199 metros quadrados, nós fizemos uma ideia de fazer lajes, né? Isso que foi um diferencial da nossa obra para vídeos de tijolos ecológicos que a gente assiste na internet. Quando nós escolhemos fazer a construção por tijolo ecológico, nós não consideramos, nós não tínhamos essa noção para que quando você faz uma laje, muda toda a ideia do que você assiste na TV. Né? Geralmente o pessoal fala da autonomia do tijolo ecológico, da praticidade também, da pegada ecológica, porque ele não vai queima, é um tijolo que ele vai só o cimento e a terra crua, né, prensado. Então assim, qualquer um poderia ir lá construir. Geralmente são edificações térreas. A maioria das vezes eu não vi nenhuma com laje, né? Essas que a gente assiste, pelo menos, né? A maioria é feita laje no banheiro, laje em algum ponto específico, mas não sim, praticamente, por exemplo, esse andar inteiro aqui vai ser coberto com laje, né? Então, a gente resolveu fazer com 2 andares. Então, igual o engenheiro Marcelo já falou na live que ele veio aqui com a gente na obra falar sobre o projeto, né? Vai ser os conceitos de uma obra convencional. Por exemplo, tem que ter viga, tem que ter coluna, toda estrutural de ferro, né? Então, tudo isso é muito bem planejado dentro dessa obra. Tem muito ferro,
tem ferro a cada... Quer dizer, não, se fosse térreo, ia ser um ferro a cada quantos? 1 metro. A cada 1 metro, né? Aqui você tem a cada 1 metro e você tem, se você colocar, olha a câmera ali, mostra pessoal. Olha quanto ferro que tem só nessa parede aqui. É muito ferro que você tem. Fora que os pilares, igual esse pilar aqui, ele é lotado tem a coluna, cada furo, cada grout do tijolo tem ferro, tem cimento. Então, por quê? Além do que a estrutura embaixo, que é a fundação, né? Uma fundação com 54 estacas. 54. 4 metros de perfuração para baixo. Sapatas. Sapatas. Quer dizer, é uma estrutura robusta para aguentar o tijolo, que ele é pesado e ele vai sustentar tudo isso. Então vou mostrar um pouquinho aqui essa parte da garagem, né? Vão ser feitas, como é vão livre para a área de carros, foram feitos 5 dessas colunas aqui, ó. Elas têm 2,70 metros de altura e uma mini coluna, né? Segundo o engenheiro, que fica aqui, ó, nesse cantinho aqui. Aí vai ser essas colunas de tijolo ecológico, para quem não conhece. Tem isso aqui, que é o preenchimento do grout, né? Grout significa um espaço vazio que existe dentro do tijolo, mas a gente chama de grout porque quando preenche cimento, né? Preencher o cimento a gente chama de grout. Nessas colunas aqui, geralmente, quando são feitas em casas térreas, você põe 4 ferros. 1, 2, 3, 4 ferros. E no meio joga um cimentinho. Às vezes nem joga, né? Então, essa aqui, por ser uma coluna que tem a função estrutural, está sendo preenchido todos os furos, né? Os 8 furos, mais uma coluna armada no meio. E um concreto específico, né? MPA 30, que é um concreto mais forte, né? Então, assim, falando um pouquinho da nossa experiência construindo, né? Aqui é uma obra do it yourself. Então, nós estamos fazendo por conta própria e iniciamos aqui em maio, vamos considerar início de maio, né? Que foi quando nós fizemos a primeira fiada lá no primeiro andar, né? Então, agora nós estamos em final de setembro e aí a gente já está com... já indo para a segunda canaleta. Isso, né? Para quem também ainda não conhece sobre essa parte, esse tijolo aqui é um tijolo chamado tijolo canaleta. Ele é um tijolo que ele vai ser concretado, né? Então dá para fazer a concretagem aqui. Esses buracos aqui, eles podem ser colocados uma mangueirinha de respiro, né? E existem alguns locais que tem eletricidade, como aquele ali, ó, né? Que tem já passado uma mangueirinha de eletricidade. Então essa parte de baixo aqui, ó, que aqui tem uma escada, ele vai para baixo. A parte de baixo já está com 2,10 metros. E essa parte, esse patamar aqui, ainda está na primeira canaleta, né? Aqui nós vamos ainda ter que fazer a eletricidade, temos que fazer a hidráulica, que não vai ter. A única hidráulica que tem já está pronta, que é aquela ali, né? E aí eu queria mostrar para vocês, ó, uma coisa que eu estava vendo ontem, que eu estava sentado aqui, que é justamente o alinhamento do tijolo. Daqui dá pra ver, ó, quando você olha cada fiada, como que ele fica bem alinhadinho. Quer dizer, ele fica não, né? Isso aqui é alinhamento da Lorela, né? Que ela mesma fez essas camadas aqui. E é interessante claro que eu tô mostrando o que deu certo. Hoje nós não vamos mostrar o que deu errado, né? Sim. Mas muitas das coisas que a gente vai aprendendo, eu acho que até numa construção convencional, quer dizer, com profissionais, né, que a gente fala, aparecem muitos erros. Às vezes a gente não tem habilidade de ver, né, o erro. Mas agora, se a gente fosse contratar, óbvio que a gente seria o tipo de pessoa que ninguém iria querer trabalhar, né? Porque quem consegue construir, consegue ver o erro, né? Sim. E isso é uma coisa que geralmente o pessoal não tem essa habilidade, né? Por exemplo, quando a gente vê assim, o hábito de quem já faz as fiadas até no tijolo convencional, normal, né? Geralmente a pessoa ela vai passar uma linha, né? E vai fazer fiada a fiada. Eu já achei melhor já colocar 3 linhas para fazer de 3 em 3 fiadas. Então eu deixo as 3 linhas e eu vou montando até chegar no patamar que eu queria, né? Então esse é um exemplo de porque eu começo a gente quer acelerar, né? Porque a gente não tem
10 pessoas trabalhando aqui. Somos nós dois, então a gente quer acelerar o máximo possível, né? E o tempo de levantar fiado tem se aprimorado, né? Porque no começo a gente demorava muito e hoje a gente já tem uma certa velocidade. Gente, deixa eu só falar assim, eu saí daqui ontem muito feliz. Pra fazer essa parede aqui, ela tem 12 metros. Eu acabo levando 3 a 4 dias pra fazer 3 fiadas. Não tava rendendo, tava bem assim, eu queria ir mais rápido, a gente acaba querendo vir até domingo, a gente trabalha no domingo pra ver se acelera, né? E o Márcio já conseguiu uma velocidade no trabalho dele. Vocês podem ver que as paredes dele já estão bem mais levantadas do que a minha. E aí ontem ele fez um trabalhinho assim de utilidade pública, que ele fez um estágiozinho comigo pra gente fazer, pra eu me acostumar com uma forma mais acelerada de fazer as fiadas. Então, o que eu tava fazendo, que tava levando muito tempo, que eu acho que é bacana trazer, né, Mar? E o que é que o Márcio me orientou e aí fez toda a diferença. Eu pegava tijolo por tijolo, aí eu media, colocava o nível, aí eu ficava balanceando. Ali eu podia levar 10 minutos num tijolo só, né? O que acontece? Mesmo a gente fazendo a classificação dos tijolos, que a gente já falou em alguns vídeos anteriores, que cada tijolo tem uma altura, mesmo com a qualificação eu ainda estava sofrendo bastante indo tijolo por tijolo. Eu estava gastando tempo nisso, não é necessário fazer isso. E também, cada tijolo acaba tendo irregularidade. Então, se você fica fazendo isso, você vai sempre fazer isso. Vai gastar 10 minutos em cada tijolo. Então, isso estava atrapalhando. Qual que foi a mudança? Passar a massa em tudo já com o tijolo qualificado, quer dizer, o grande, é o GG, né? Que é o que eu estou usando naquela parede, então é o GG. Já deixa tudo disponível, faz e você só vai comparando se está muito alto ou não em relação ao outro. Se tiver, você vai fazer um ajustezinho ali na hora. Se não, toca o barco. Então, o que eu observei? Talvez mostrando depois, fica mais claro, eu vou só orientar, né? Como é que foi? Como eu estava mexendo tijolo por tijolo, eu estava perdendo uma visão de conjunto. Então eu colocava o tijolo aqui, eu colocava o nível, né? E aí quando eu colocava o segundo tijolo, eu ia mexer nele. Agora não, eu coloco um, coloco o outro e coloco o outro. Ali você já consegue organizar de uma vez. Então às vezes esse aqui fica um pouquinho mais alto e esse tá mais baixo. Aí eu sei que esse aqui eu preciso nivelar e colocar ele mais baixo. Então é muito de percepção. E na verdade você estava numa exigência grande, né? Porque, por exemplo, os tijolos, eles podem ter uma pequena irregularidadezinha assim, mas só que, por exemplo, esses aqui não tem, ó, né? Porque foi ela que fez. Mas às vezes tem uma pequena, não pode ser muito, né? Um pouquinho. Não, aqui não tem uma pequena diferença acima, ele dá uma alinhada. Mas pega lá a parede que eu fiz ontem. Tá na mesma altura, ó, tudo na mesma alturinha. Essa foi eu que fiz. Pega aquela esse aqui, ó, esse aqui, por exemplo, deu uma pequena desniveladinha, mas é muito, muito pouco, né? E aí no meio do tijolo, não sei se a câmera capta, ele tem um desenho que ele é levemente... Um chanfrinho. Ele tem um chanfro aqui. Então mesmo que fique levemente, ó, aqui tá diferente, levemente inclinado, esse chanfro ele vai compensar, né? Então ele vai nivelando. Se você vai fazendo só assim, uma cola e vai jogando, no final, na resultante lá da terceira fiada, ele regula certinho. Você não precisa ficar mexendo tijolo por tijolo. Então foi uma coisa, ó, olha o quanto que acelerou. Eu levava de 3 a 4 dias para fazer 12 metros, tá? Ontem eu fiz aquele pilar, fiz daquela parede até ali, nossa, ali, ó, até ali. 3 fiadas, né? 3 fiadas. E hoje eu vou terminar ali e já vou fazer as canaletas lá, que eu já tinha iniciado, para já começar pra cá, né? Então assim, aí em um dia eu fiz o que eu não fazia em 3. Isso faz muita diferença quando você vai construir, porque a gente tem pressa. Verdade. Bom, nesse tour pela nossa obra, a gente quer mostrar também outra coisa, né? A gente, como nós mesmos estamos fazendo, a gente procura ter um conforto. Na primeira fiada,
nós montamos esse banheiro aqui, ó. É um banheirinho, ainda tava tudo embaixo, né? Aí nós colocamos lá a ducha higiênica, colocamos aqui toda a funcionalidade. E agora, nessa fiada canaleta, vai ser concretado aqui em cima, né? E vai ser concretado ali também. E aqui vai ser passado uma canaleta em cima da porta já. Então dá pra pôr uma porta e dá pra gente desmontar esse banheiro e deixar ele ativo aqui, né? Já vai ter um banheiro mais, esse plástico aqui não fica, né? Agora já... no começo foi super confortável ter esse plástico, né? Agora que já tá levantado assim, dá vontade de tirar logo, né? Dá vontade de tirar logo. Foi super legal ter isso aqui, mas só que agora a gente já quer tirar. Já queremos um banheiro mais espaçoso, mais... E depois que a gente fizer a laje, nós vamos montar esse outro banheiro aqui, ó. Ele ainda tá... Ele tá totalmente interditado, porque nós colocamos um andaime aqui dentro para poder fazer as paredes aqui em cima, mas ele vai ser o primeiro banheiro a ser montado. Nós vamos montar ele já com piso, já com chuveiro, já com essas coisas, para justamente a gente poder ter um suporte aqui diferente, né, na obra, um banheiro real e ao mesmo tempo, caso precise tomar banho, alguma coisa, né, dá para utilizar. Funcional já, né? Agora uma coisa do tijolo que eu achei bem legal. Esse banheiro fez com que eu percebesse bem a função térmica do tijolo ecológico. Esses dias fez um calor assim, aqui em Foz a gente chega a sentir quase 40 graus, assim, até mais que 40 graus, de derreter o asfalto, né? E eu tava aqui trabalhando, muito calor, exaustivo. Eu ia no banheiro, o clima ali dentro é outro. Porque como a parede ela tá menorzinha, quer dizer, ela já criou, né, um ambiente, ali só de você entrar aqui você já percebe a... naquele outro banheiro também. Né? E esse aqui também, ó, mesmo sem teto, né, aqui por ter uma pocinha, tinha uma pocinha d'água aqui, aí a gente até teve um dia que tava muito quente, nós ficamos sentados aqui dentro, mesmo sem o telhado. Só esse ao redor, assim, ele já dá função térmica visivelmente, então isso daí não dá para se verificar, né? Outra coisa que nós fizemos aqui também, ó, uma caixa de luz, né? Então essa caixa aqui cabe 36 disjuntores. Só que eu fiz a entrada só por cima aqui, ó. Vamos ver se vai caber todos os fios que precisam passar aqui. Quem constrói aí com tijolo ecológico, ou melhor, quem é eletricista, me responda aí se vai ser possível montar uma caixa de 36 disjuntores só com os furos de cima, porque vai vir tudo lá de cima ali, ó. A parte preciso passar ainda. Mas se não vier, dá pra passar o serra-copa ali, ó, né, nos furos e... Não dá? Porque não parede, dá, né, na lateral. Não, e essa aqui dá. O grout tá aqui, né, tem esses furos pra poder fazer, não tem? Daria pra fazer se tivesse uma serra-copa bem profunda, né? Pra ela talvez daria pra passar pela lateral. Inclusive, antes de concretar isso aqui, vamos ter que ver. Se precisar, vai ter que fazer isso que você tá falando. Fazer uma serra-copa e atravessar aqui pra cá. Ah, não, pra cá é grout. Esse lado aqui não dá pra vir pra cá por causa desse groutzinho aqui, ó. Teria que ser... Então teria que ser aqui, ó. Só que ele teria que atravessar praticamente esse tijolinho, mais meio um pedaço aqui, ó, pra vir até aqui, né? Pra passar mais... Aumentaria uma canaleta, um buraco de tijolo. Não sei se vai ser necessário, né? Enfim. Mas para montar ela, nós fizemos o corte e a parte de trás ela é maciça, quer ver? Aqui atrás. Aqui atrás é parede normal, por causa de cada tijolo é cortado na hora que é montado. O que mais você quer mostrar do tour pela obra? Então aqui é a área dos banheiros, nós começamos de trás para frente, né? Essa aqui é uma salinha. Salinha de autoterapia. Os nossos andaimes, enquanto a gente não consegue os andaimes de ferro, né? Márcio encomendou os andaimes de ferro já com qual que é o nome? Um metalúrgico. Isso. Que já costuma fazer trabalho para nós, né? A gente já conhece o trabalho. E ainda não está pronto. E aí precisou ser mandado fazer de 1 metro, porque aqui as paredes não tem como fazer andaime... De 1,5 em 70. Não tem como. Então nós tínhamos feito essa estrutura aqui que era para ser mais alta, né? Aí ontem o Márcio deitou ela pra gente fazer essa passarela aqui. Até que a gente brincou ontem lá. O Márcio fez um showzinho de Bollywood, porque tá bem firme isso daqui. Tá muito bom. Então dá pra colocar os tijolos, dá pra subir.
aguenta o peso do Márcio, né? Você tá com quantos quilos? Não sei, né? Essas coisas não é bom divulgar. Mas assim, pesado, né? A questão é que só pra você pôr essa quantidade de tijolos aí, ontem eu coloquei mais de 30 tijolos ali em cima. E é de boa, ele aguenta bem. Um pallet aguenta 1 tonelada, né? Então imagina. É verdade, cada pallet aguenta 1 tonelada. Isso aí, você pode pôr vários pallets em cima aí que não... E 1 tonelada de tijolo é 336 tijolos. Então, tipo, a gente não vai colocar 336 tijolos aqui, né? Sim. Então, e ontem, inclusive, teve uma pessoa que assistiu um vídeo anterior que ela tava comentando dessas emendas aqui, ó. Ele falou que o ideal seria uns 40 centímetros pro ferro 8, né? Então, esses aqui eu fiz um pouco maior, as emendas. Mas não chega a 40, né? Não. O indicado é 15 centímetros, né? Foi falado, então... E assim, ó, eu me penduro. Eu tenho 50 quilos, eu me penduro nesse ferro aqui. Eu uso ele para subir, eu mesma uso ele. E ele é muito firme, muito firme. Esse arame recozido aqui, fora de série. E a gente coloca em 2 pontos. Até agora, tô vendo muito, bem forte. Vocês veem que aqui, ó, por exemplo, é bastante ferro, né? Porque essa parte aqui vai ser também outro vão livre. Como não tem pilar, só vai ter aquele pilar. Esses ferros todos foram colocados nessa parede aqui para ter uma função também estrutural para suportar a laje que vai passar aqui em cima. E daquele lado lá foi colocado menos ferro, né? Ferro 8, mas também vai ter essa função estrutural de suportar a laje. Fora que vai ser passado também uma viga, vai ser feito o vigamento em toda a estrutura, né? O engenheiro pediu que fizesse esse vigamento, então nós vamos fazer esse vigamento aí, logo chega. Só precisa chegar até aqui, ó, essa parte aqui. Quando chegar aqui o tijolo, já vai começar a fazer o vigamento de toda a obra, né? Conectar tudo e aí poder depois soltar a laje em cima. Então tudo isso que a gente está fazendo ainda é primeiro andar. Depois que vier a laje, aí vai vir toda a estrutura do segundo andar. E agora a gente tem um moço tomando banho, ele tá cantando, a gente tá gravando. Vou mostrar ali a área ali. Vamos entrar aqui nessa parte que é das salas, né? Aqui é a sala que será a sala da Lorela. Quem sabe no futuro a gente vai fazer essa cena aqui, ó, mostrando já como que a sala estiver pronta. É verdade. Aí dá pra ver a diferença de... Verdade. Essa aqui é a salinha. Isso. Aqui é a sala que vai ter da Lorela. E essa sala vai ter aqui uma porta grande. Uma porta de... Grande não, né? 1,5 m que dá essa porta, né? De largura? Acho que é 1,5 m de largura. E ela vai ter aproximadamente 3 metros de altura. Aí ela vai ter 3 metros porque nós vimos que legal é poder ter, ao entrar na sala, essa visão aqui, ó, de cima, né? Que é a visão do Camping Club. Que é aqui do lado, né? Um terreno. O andar de baixo não vai ter essa visão, mas a parte de cima, quando a gente subir aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando a gente estiver no segundo andar, ó, no segundo andar vai ser assim. Vai ter essa visão aqui. E como essa sala não vai ter janela, assim, se vocês forem ver bem, a gente tem do lado um prédio, né? Do lado oposto nós temos um clube, né? Mas só esse prédio aqui não tinha como a gente colocar janela nem nada. Então, e na hora do projeto a gente pensou muito para que tivesse maior conexão assim com a natureza. Então daí vem essa ideia de ter uma porta que compense, uma porta bem mais alta, mas toda de vidro, para que a gente consiga... Aqui vai ter jardim, né? Aqui é um murão, mas vai ter jardim. E por questão de segurança a gente preferiu não fazer janelas ali, ó, naquela parte, né? Então... E a nossa sala atual, ela é só uma janela, né? E ela é bem iluminada, né? Então essa porta grandona acho que vai dar uma boa... Vai ficar legal. E aqui vai ter um jardim, né? Fala sobre o jardim. Bom, o jardim vai ser assim, a gente vai fazer um revestimento aqui nesse muro, um revestimento bem simples. Ele só vai argamassa, a gente já tá até vendo um material que o pessoal coloca isopor para não precisar preencher tudo isso de argamassa, porque tem uma diferença. E ele vai ter argamassa cinza, né? E a gente vai fazer volumes, planta e LED.
Então vai ficar com bastante planta, volume, LED, e aí quem tiver daqui de dentro também vai ter uma visão agradável, né? Uma visão assim inspiradora, hipnótica, né? E o resto a gente vai pensar, né? Vai elaborar melhor. Porque aqui já é uma outra etapa da obra, né? Já é uma etapa mais de final, ajuste. E aí, uma outra coisa que eu quero mostrar também é a questão do rejuntamento. Aqui é um rejunte que foi feito com cimento direto. Muitas pessoas compram, né, rejunte, e dá para fazer também com cimento, ó. Inclusive vem uma conchinha, pedrinha, e dessa forma preenche praticamente tudo aqui dentro, né? Nós fizemos esse teste com cimento. Vou fazer outro teste aqui com a C2 aqui desse lado, mas fazendo preenchimento 100%. E aí vamos ver qual que vai fazer. Essa parede aqui eu vou fazer com cimento inteiro, mas a princípio nós começamos a fazer com a massa AC2, né? Eu acho que ficou mais bonito assim, fica interessante, até as pedrinhas, né, do próprio cimento, mas assim, eu falo do preenchimento. Que a gente nós fizemos um rejunte. Vamos entrar pela sua sala. Que as salas, elas têm conexão pelo jardim, até para fazer manutenção no jardim, entra pelas salas, né? E aqui, aquela parede que tá com rejunte. Essa aqui também. Essa parede aqui, ó, o rejunte ele ficou bem afundado, tá vendo? Então ela foi feita de um outro modo, só que aí ela acaba tendo falha, fica parecendo uma coisa meio improvisada, né? Lá daquele jeito não, ele ficou bem uniforme, ele uniu os tijolos, criou uma unidade, ficou mais bonito, esteticamente bonito. E o que mais? O que mais que a gente pode ver? Uma coisa interessante também é que a gente acha, né? A gente ainda está fazendo apostas. O engenheiro falou que vai sobrar apenas 3 tijolos, né? Nós já fizemos aqui 2 metros praticamente de altura. Verdade. E a gente está achando que tem muito tijolo aqui. A quantidade de tijolo que tem ainda é bastante. Tá certo que agora, cada fiada que a gente levanta, né, vai uma quantidade grande. Ó, você vê, isso aqui eu despaletizei ontem só para fazer praticamente 2 fiadas, ó. Saiu daqui. Então vai bastante, né? Tijolo em cada fiada a mais. Porque são fiadas longas. Aquela sua é a que mais tem. A minha é de 12 metros. Né? Enfim, vamos aguardar para ver. Mas tem bastante tijolo ainda. Porque até tá ainda ruim para andar dentro da obra. Sendo que falta mais aí. A partir dessa canaleta aqui vai faltar mais 1,70 m só. Então já passou da metade do primeiro andar. Mas não sabemos ao certo se... Não passou com certeza da metade da quantidade de tijolos usados. Não. Né? E também... o nosso terreno por ser limitado, né? Ele tem 199 metros, não tem como você colocar em outro lugar senão dentro dos espaços. Isso. Então, inclusive teve um mestre dos tijolos comentou, né? Ele comentou assim que deveria ter colocado os tijolos na frente para depois empilhar. Foi mais ou menos o que a gente fez. Inicialmente a gente fez na mão porque nem a própria empilhadeira tinha como entrar no terreno. Por isso que a gente fez na mão. Mas depois nós conseguimos achar um guindaste que conseguia levar para esses locais que eles estão agora, aqui dentro. Lá de cima foram colocados à mão. Não, gente, tudo que a gente fez aqui foi porque foi estudado, né? A gente queria, óbvio, todo mundo quer que fique mais livre, todo mundo quer espaço e tal, mas a gente precisa adequar a realidade. Sim. Outra coisa que é interessante falar um pouquinho sobre os equipamentos, né, que nós utilizamos para fazer a construção. Então, aqui embaixo tem um carrinho de obra. Esse foi o primeiro carrinho que a gente adquiriu, já está detonadinho, mas ele está servindo ainda, está funcional, está com o pneuzinho cheio, né? Nós compramos também uma betoneira, que é uma betoneira 150 litros, que é uma betoneira que para a função de preencher groutes, ela atende, né, a necessidade, ela é suficiente. Deixa eu tirar ela aqui, segura aqui. Essa betoneira aqui, ó, já preencheu bastante
bastante cimento, e ela é fácil de manuseio. Então se a gente precisa levar lá para cima, a gente consegue nós dois levarmos. Só que ela não vai fazer assim, se você quiser fazer um piso, quiser fazer um cimento mais fraco para preencher coluna, aí ela é um pouco mais demorada, porque você tem que fazer, né, por vez, fazer por pouco. Não dá para fazer na receita, a gente não tem como fazer um saco de cimento para fazer o MPA 30. Então nós temos que pesar metade do saco e fazer a receita com base nessa quantidade em quilos, né? Proporcional, né? Justamente porque não tem como colocar a receita que o pessoal faz do MPA 30 com a betoneira 400 litros, que é a ideal, só que é um pouco mais difícil de você gerenciá-la, né? E acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? O muro. Isso, fala do muro. O muro, o engenheiro ainda está confirmando, a gente está aguardando. Se vai ser feito uma coluna de 4 tijolos ou dois. se... Hã? De 2 tijolos. De 2. Deixa eu mostrar. Isso aqui seria uma coluna de 2 tijolos, né? Então ele tá calculando, né, para saber se vai ser de 2 ou se vai ser de 6, tipo aquela, né? Só que não com tanto ferro, né? Não precisa. Não precisa tanto ferro porque é um muro. Então, assim, a gente já fez uma paginação, colocando 2 tijolos ali. E essa área do vão, isso é interessante mostrar para vocês. Essa área do vão, aqui não vai tijolo, aqui vai ser o portão. Mas a gente precisa colocar o tijolo aqui, por quê? Para ele bater depois lá em cima no marco, né? Então, para que o cálculo seja certinho. O marco vai ser feito com tijolo, então precisa saber a distribuição prévia antes de começar a concretar. Então por esse motivo que a gente coloca, tá? E aí nós fizemos esse aqui, né? Então tá aqui aguardando. E essa parte aqui do muro, ela vai ser, eu calculei de 5 fiadas, né? Um murozinho que vai ficar mais ou menos até aqui, né? Até aqui, só para vocês verem como é que seria. Então um murinho assim e o resto vidro. Então vai ter um vidro entre os 2 pilares e entre o portão ali vai ter 2 colunas. Em cima ele vai ter uma viga, né? Uma viga, porque vai ter um portão aqui no meio, ele tem que dar sustentação, né? E a gente não quer que o nosso portãozinho caia, nem o muro caia. Outra coisa que nós observamos no período da construção é a necessidade de sempre ter segurança, né? Na segurança que eu digo assim, de risco de furtos, né? Porque as obras são um grande alvo, né? Foco, desde a hora que você instala seu padrão, né? Porque o fio que está dentro do padrão custa lá uns R$1.000, então já é uma coisa que eles arrancam para vender a R$200. E também a segurança para assim, toda a obra, os equipamentos, né? A gente não deixa equipamentos na obra, a gente só deixa aquilo que é simples, né? Tipo uma pá, as ferramentas, deixa lá. Mas mesmo assim tem todo o sistema de alarme e segurança, porque realmente já teve umas 4, 5 invasões aqui. Né? Então é comum isso acontecer, tem um público-alvo específico aí para esse tipo de demanda. Então a gente indica que as pessoas façam esse cuidado. Né? E aí assim, você vai lá e coloca a cerca elétrica, certo? Aí o que o cara faz? Quebra o tapume. Por dentro, por baixo. E aí o que a gente faz? Enche de tábua. Enche de prego. E aí vai inibindo. Além disso, também a gente vai colocar outros sistemas de segurança, de alarme, de movimento, né? Sensor de movimento, que eu considero que seria assim mais relevante, porque quem vem furtar numa obra não tá querendo fazer um assalto a banco, né? Então a pessoa ela vem de mão limpa e ela é pega geralmente pelo sensor de movimento, que esse vale a pena e tem nas obras sim.
E aí, vamos trabalhar, meu amor? Vamos trabalhar agora. Chega de fazer vídeo. Vamos desligar a câmera, chamar os pedreiros para entrar, porque eles já estão... É que a gente tem aqui o... Na verdade, o engenheiro fala que a gente tem uma equipe, né? Que a gente grava, finge que somos nós, depois vem uma equipe, né? Eu falei que são os lumpa-lumpas, né? Nós temos aqui os lumpa-lumpas, mas ao invés de cacau, eles trabalham por troca de picanha. Então... Vamos liberar os lumpa-lumpas. Vamos liberar os lumpa-lumpas para poder trabalhar aqui na obra, então. Muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir e a gente, quem tiver alguma questão, quiser contribuir com informações, estamos abertos aí a entender e ter dúvidas também para os próximos vídeos, tá bom? E quanto mais a obra for avançando, a gente vai mostrando para vocês um pouco mais do que está acontecendo aí nas próximas etapas. Até mais. Até mais.